Amém. Eu quero dividir com você e embasar a palavra nessa noite, lá no livro de Gênesis, capítulo 6, de 5 a 22, e depois 7, de 1 a 5. O tema da mensagem dessa noite é lutar até vencer, inspirado na fé de Noé. Esse é o que Deus colocou no nosso coração e eu creio que Ele falará conosco nessa noite. Enquanto você está abrindo sua Bíblia, Deus, mais uma vez, nós estamos aqui diante da Tua maravilhosa presença. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá e que eu seja nas Tuas mãos um instrumento para abençoar todas as pessoas que adentraram essas portas e aquelas que estão nos assistindo por algum meio de comunicação. Muito obrigado, desde já agradecidos, porque nós cremos no seu milagre. Amém. A palavra do Senhor diz o seguinte: o prefácio desse texto fala assim: a corrupção do gênero humano. Então, lá em Gênesis 6, 5, diz o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de o haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência, de homens, eis que farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábua de cipreste, nela fará compartimentos e calafetará com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o de comprimento, de 50 de largura e altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um de baixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. De tudo que vide, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para que conservares vivos contigo. Da ave segundo a sua espécie, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus ordenara. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias, 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz.
E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Vamos até aqui. Amém? Essa palavra, ela de fato veio muito forte no meu coração. E a gente começa a fazer uma análise do que nós estamos vivendo no mundo de hoje. Parece que esse texto foi escrito ontem. Exatamente ontem. Por quê? Tudo isso que estava acontecendo naquele momento, nós vimos que Deus entristeceu o seu coração, a palavra fala que pesou o seu coração, e ele se arrependeu de tanta coisa que ele estava vendo na face da terra naquele momento. Porém tinha um homem que Deus andava com ele. E é nesse homem que nós vamos buscar a sua inspiração e a sua fé e a sua obediência. A nação era corrompida, como nos dias de hoje. A nação estava totalmente conturbada. Todas as histórias, todas as atrocidades estavam acontecendo naquele momento. Exatamente o que nós estamos vivendo no mundo de hoje. Nunca vimos tanta violência, tantos ataques, tantas investidas do nosso inimigo, como nós estamos vendo nos últimos tempos. E o pior, é em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da nossa família. Nunca se viu tanta corrupção, homens e mulheres corruptas, nunca se viu tanto descrédito, nunca se viu tanta desesperança, nunca se viu tanta violência, tanta maldade, tanta pornografia, tanta pedofilia. Nunca se viu tantos ensinamentos errados como nós estamos vivendo no mundo de hoje. Aí nós entendemos que aquilo que Deus tem trazido nesse púlpito e no púlpito de várias igrejas, trazendo para nós um momento em que nós podemos chamar o momento da vinda de Jesus. O momento do fim dos tempos. E é isso que nós entendemos de tudo isso que está acontecendo, porque não temos outra explicação. E uma das coisas que me chamou muita atenção nesse texto, é uma frase que a gente lê com muita dor no nosso coração, quando diz, o contexto era que a carne dominava o espírito, mas quando diz, Deus se arrependeu da sua criação, pesou o seu coração. Meus queridos, eu sei que hoje nós estamos vivendo no tempo da graça. Eu sei que hoje nós estamos vivendo num momento muito especial dos olhos do Senhor para conosco. Graças a Deus, felizmente, nós não estamos experimentando a ira do Senhor. Porque se um dia Ele se irá com o teu povo, nós seríamos aniquilados. Hoje, de fato, nós estamos vivendo no momento da graça. Porém, no verso 8 diz, achou graça diante do Senhor. Amados, o meu objetivo aqui nessa noite, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, é que Deus ache nessa noite os Noés dentro da catedral da família, achando graça em nós, achando graça em nós. E isso é uma coisa que tem nos preocupado muito. Isso é algo que tem inspirado muito o nosso coração. Aí eu lanço uma pergunta para mim e para você. Como Deus te vê? Como Deus te vê? Como que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida e sobre a minha vida? Eu imagino que nesse momento, nós não estamos vivendo debaixo da ira, nós estamos vivendo dentro da graça, mas eu creio que nós temos que nos preocupar, no mínimo, a gerar no coração de Deus, que os olhos dele sobre nós tenha graça.
Nós temos que gerar no coração de Deus a graça dele para conosco. Ele tem que encontrar em nós motivo para gerar em nosso coração perseverança e fé. Para isso, queridos, como Deus te vê? Deus te vê com tristeza? Deus te vê com indiferença? Ou Deus te vê como um homem e uma mulher mais do que vencedor em Cristo Jesus? Ou Deus te vê como um homem ou uma mulher que está firme, lutando até vencer nos caminhos e nas promessas do Senhor? Quem era Noé? E é tão engraçado quando a gente vai preparar uma mensagem, a gente aprofunda, para saber de toda a história. Aí a gente mergulha dentro do texto e aquilo ali vai gerando as novidades de vida. Por isso que é tão interessante, nós lermos a palavra de Deus. E ela fala que ela é viva e ela é eficaz. Então por isso que ela se transforma cada vez mais nas nossas vidas. Quem era Noé? E a palavra do Senhor diz que ele era um homem justo e íntegro. Era um homem que andava com Deus. Nessas duas inspirações, nessas duas passagens da Bíblia, eu extraio daqui duas coisas muito importantes para a minha vida e para a sua vida. Quer andar com Deus? Quer ter vitória na sua vida? Quer ser uma mulher e um homem mais do que vencedor? Primeiro passo, ande com Deus. Não tem outra saída, nem para mim, nem para você. Primeiro passo, andar com o Senhor. Ter Ele como centro da sua vida. Ter Ele como refúgio, como aquele que você pode em qualquer minuto ou qualquer momento da sua vida, olhar para os céus, elevar a sua voz e dizer: Deus, preciso de Ti. Segundo passo, nós termos homens e mulheres justas e íntegras. Aqui nós falamos do nosso testemunho. Não adianta nada nós dizermos que sempre andamos com Deus, mas ninguém quer, através da sua vida, conhecer o Deus que você serve. Infelizmente, o conhecer a Deus na nossa vida e na nossa trajetória nesse mundo, muitas vezes vai chamar muito mais a atenção pela nossa vida e o nosso testemunho do que muitas vezes o abrir da nossa boca. Sabe por quê? Nós somos, na maioria, observados de longe. Na maioria, nós somos observados de longe. Principalmente aqueles que carregam no seu peito ou uma bandeira, diz: filho e servo do Senhor. As pessoas estarão sempre nos medindo. E é tão interessante quando a gente fala de Noé, que lá no Novo Testamento, ele entrou na lista dos heróis da fé. É tão interessante isso. Então a gente crê que a história de Noé, ela foi inabalável junto da presença do Senhor. Ele nasceu e morreu segundo um homem que andava com Deus, e Deus achava graça em Noé. Essa noite, Deus quer achar graça em mim e em você. Deus quer achar graça em mim e em você. E é uma das coisas que eu também aprendi nesse texto. Noé era um homem de autoridade. No verso 14, quando Deus ordenou, faz uma arca. Ninguém questionou da família dele. O que você vai fazer? Para quê? Arca? Você é doido? Está nem chovendo. Aliás, naquele tempo, na região, chovia-se quase nada. Aí você vai falar, para construir uma arca num lugar que não chove, só pode ser o quê? Doido. Eu acho que quem olhava para Noé, trabalhando ali, naquele espaço, construindo, serrando, cortando, falava assim: gente,
Ali endoidou mesmo. Mas também tinha mais de 500 anos, falava assim, tá caduco. Talvez alguém falou assim, não, tá caduco. Mas é tão interessante que ele tinha autoridade, mas em primeiro lugar, ele era obediente. Noé não questionou, simplesmente obedeceu. Queridos, muitas vezes você tem questionado o que Deus tem falado no seu coração. Nós temos questionado muitas vezes o que Deus tem falado no nosso coração. Meus amados, obedeça. Obedeça. E é tão interessante que a palavra do Senhor também nos dá um alerta que diz o seguinte: obedecer é melhor que sacrificar. Obediência gera salvação. Obediência gera proteção. Sacrifício, muitas vezes, gera muito dor nas nossas vidas. Você quer viver pela graça ou você quer viver pela dor? Muitos de nós, nesse momento que nós estamos vivendo, e eu queria trazer uma analogia entre a arca e a nossa casa aqui nessa noite. Nós não vou chamar vocês hoje, olha, a partir de hoje, convido a todos os Noés da Catedral da Família. Vamos fazer uma arca? Aí o povo vai achar que nós estamos doidos mesmo. Mesmo se hoje estivesse chovendo. Mas hoje, eu quero fazer uma analogia e dividir com você entre uma arca, debaixo de uma obediência, debaixo de uma autoridade, entre a nossa casa, debaixo também de uma obediência, debaixo também de uma autoridade e também debaixo de uma aliança. E eu queria convidar você hoje a construir essa casa que será, a partir de hoje, a nossa arca de Noé. Outros sonham com casa na fazenda, outros sonham com casa na beira do rio, os pescadores de plantão aqui, os ranchos. Outros sonham com um apartamento, outros sonham com um barracão, outros sonham com uma mansão num condomínio. Nós temos vários sonhos aqui, hoje, aqui dentro deste local. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Através da obediência e da fé, nós vamos construir o nosso lar, buscando Noé como um modelo para a nossa vida. Porque Noé, ao obedecer, ele trouxe para o seu lar e para a sua família toda proteção contra as ações do inimigo, pelo aquilo que Deus iria fazer naquele momento. O mundo iria acabar, mas a família de Noé estava protegida. Como a sua também aqui hoje. O mundo aí fora, as maiores atrocidades estão nos afligindo, mas eu creio e declaro que a nossa família está dentro de uma casa, dentro de um lar, protegida e através da obediência de Deus sobre nós. E nós falamos de casa, nós temos que falar de base. E o mundo hoje está dizendo que você pode construir famílias de várias formas. Como nós estamos aqui embasados em um texto aonde diz que o Senhor disse: sua esposa, seus filhos, as esposas dos seus filhos. Nós estamos falando aqui de homem e de mulher. Nós estamos falando aqui de filhos como herança. E no capítulo 7, versículo 1, ele diz: entra na arca. Queridos, hoje a ordem do Senhor para mim e para você: vamos entrar de fato dentro da nossa casa. Tem muitas pessoas hoje que estão longe do lar e da casa que ele sempre sonhou. Existe fisicamente, mas não está nem de corpo, nem de alma e nem de espírito. Não está presente naquilo que um dia
você sonhou. Os nossos lares que nós estamos construindo hoje, ele tem muros, ele tem paredes, sim como proteção e não como divisão dentro das nossas casas. É tempo de nós derrubarmos as paredes e as divisas que separam nós da nossa esposa, dos nossos filhos, que separam nós da comunhão verdadeira com Cristo Jesus dentro da nossa casa. Você acha que Deus vai estar feliz num lar dividido? Você acha que Deus vai estar feliz num lar onde marido não conversa com esposa, filhos não conversam com pai? Você acha que Deus vai estar feliz com isso? Você acha que Deus vai achar graça em nós com essas atitudes? Vamos ser bem sinceros, sim ou não? Querido, essa noite, Deus olha para mim e para você. Acharei graça na sua vida e na sua família. É nos nossos lares que nós temos que cimentar todos os pavimentos da nossa casa, com amor, com perdão, com cumplicidade, com comunhão, com respeito, com fidelidade e com honra. O Senhor Deus falou para Noé para cercar, passar betume. Aquilo ali é uma forma de impermeabilizar, para que nada entrasse, que eles ficassem de fato seguros. Mas dentro da nossa casa, a direção que Deus deu para nós nessa noite é que nós temos que resgatar o amor, resgatar a fidelidade, resgatar o respeito, resgatar o carinho, resgatar a comunicação, resgatar o princípio do respeito e a honra dentro da nossa casa. Porque a arca, naquele momento, é igualzinha à nossa casa hoje. A arca é lugar de graça, como nossa casa é também lugar de graça. A nossa casa é lugar de segurança. A nossa casa é lugar de habitação. A nossa casa é um lugar preparado por Deus para que Ele se manifeste sobre a nossa família. A nossa casa é o lugar que Deus faz eu e você aprender toda e maior faculdade da vida, que é através do Espírito Santo do Senhor. É nossa casa que nós aprendemos a saber discernir o certo e errado, para que nós, ao entrarmos no mundo, as pessoas vejam em mim e em você a diferença. É nossa casa que nós aprendemos o maior altar de louvor e adoração, que aonde há uma casa remida, dobrada, com os joelhos na presença do Senhor, ali sim é a sua maior igreja. É na nossa casa que nós aprendemos o lugar de trabalhar para Deus. De que forma? Abrindo, servindo, mostrando que aquela casa é um lugar onde o Senhor habita e o Senhor pode transformar vidas. Muitas vezes você que abre um grupo familiar, você que tem encontros dentro da sua casa, a sua casa é lugar para oferecer, para trabalhar para Deus. Eu faço os meus cursos de PCE na minha casa. Eu já fui criticado por várias vezes por pessoas dizendo que eu era louco. Eu já ouvi essa expressão. Você é louco de abrir sua casa de pessoas que você nunca viu na sua vida. De você, pessoas que entram num site da sua igreja, faz uma inscrição, vai na sua casa e uma pessoa que não é, talvez você está ali lidando com um marginal, lidando com uma pessoa, com um criminoso, você não sabe da vida dela. Meus queridos, o mesmo Deus que um dia me oportunizou estar ali, naquele lar e naquela casa, é o mesmo Deus que cuida e está no momento das nossas reuniões. É Ele que cuida da sua casa, Ele que cuida da sua família, Ele que cuida dos seus bens, porque aqui nós somos simplesmente mordomos do Senhor. Isso é princípio de mordomia. E o melhor, mordomo só está em lugar onde tem fartura.
Você já viu mordomo trabalhar em casa que não tem fartura? Vocês já viram? Seja um mordomo do Senhor. Você terá sempre na sua mesa o melhor. Mesmo você não sendo o dono, mas será servido para você da mesma forma que servirá para um rei. Isso é princípio de mordomia. Larga de ficar preocupado se vai quebrar copo ou não. E o melhor, quando você tem o coração aberto, desprendido dessas coisas, sabe o que acontece? Nada. Nem copo quebra. Agora, quando você é preso, você já percebeu? Primeira coisa que acontece, entra lá e pá, não, quebrou, perdeu a benção. Principalmente você que guarda aquela taçona de cristal para usar uma vez por ano ou de 5 em 5 anos. Oh meu Deus, usa todo dia, meu irmão. Se você tem, usa, vai deixar para quem? A nossa casa é uma escola para aprender sobre os frutos do Espírito Santo. É a nossa casa que nós aprendemos a exercitar qual é o significado da paz. É na nossa casa que nós temos a oportunidade de aprender qual o significado do amor incondicional. É dentro da nossa casa que nós somos longânimos, que nós aprendemos a ser bondoso. É na nossa casa que nós aprendemos uma das coisas mais difíceis da vida do homem, o domínio próprio. É na nossa casa que nós aprendemos o verdadeiro sentido da alegria. Casa, lugar de admiração. E é tão engraçado que quando você tem um lar desprendido, uma casa desprendida, e você aprende a servir os outros, todas as pessoas gostam de ir na sua casa. Olha para o seu irmão do lado e fala assim: estou doidinho para ir para a sua casa, você está disposto a me servir? Se vocês receberem, ao serem abençoados com algum convite, e que essa palavra profética der certo, depois você divide comigo, tá? Pelo menos com um pedaço do bolo, tá bom? Sabe por quê, amados? Nós temos que aprender a servir. Tem horas que nós podemos não ter habilidade para a comida, mas o ato de servir, por mais simples que seja, ele sempre será significante de quem recebe de você. Sempre. Tem gente que fala: eu não sei fazer comida. Não tem problema não, meu irmão. Sirva com seu amor, compre a comida, chame uma pessoa que é importante para você. Infelizmente nós vivemos no mundo das desculpas. Quer ser um vencedor? Seja uma casa que as pessoas admirem a sua conduta e a sua atitude de ser um servo de Cristo e um servo para ajudar as pessoas também. Seja um lar inspirador. Agora, prepare-se. Quando você é um lar inspirador, os seus tropeços têm muito mais potência no meio do povo. Você não pode errar. Nessas horas nós somos elevados a um patamar maior, só para ser apedrejados e levar críticas. Mas uma coisa eu aprendo nessas vidas de tropeços: ninguém vai tirar a autoridade dada a você quando o Senhor olha para você e diz: esse homem, essa mulher, eu acho graça neles. Ninguém. Você pode errar como todos nós somos passivos de erros. Mas uma coisa eu falo: fique firme. Ninguém tirará o testemunho da sua história. Não será o seu tropeço
que vai fazer você ser escorraçado, porque mais vale a sua história de vida do que um tropeçar diante dos olhos do Senhor. Deus procura graça sobre nós. Deus procura graça sobre nós. E quando Deus acha, Ele transforma a minha vida e a sua vida em motivo de alegria, em motivo de inspiração, em motivo de dizer: essa casa é uma casa que eu quero proteger toda essa família. Deus quer colocar nós nessa noite. Deus quer trazer nós para dentro da nossa casa. Uma casa edificada por Ele. Uma casa construída por Ele. Porque podem vir os dilúvios da vida. Pode vir as atrocidades da vida. Podemos viver os momentos que estamos vivendo hoje. Mas a nossa casa chegará até o destino que o Senhor colocar sobre nós. E nós chegaremos aonde o Senhor quiser, na condição de muito mais do que um vencedor. Finalizo. E eu divido com vocês um texto lá de Hebreus 11, versículo 7, que diz o seguinte: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família. Preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Vamos ficar de pé. Que essa palavra, que essa fé inabalável de Noé, seja a fé que habite o coração de vocês aqui nessa noite. Que seja essa fé que impulsione nós, a partir dessa segunda, até o final do mês de novembro. Que seja essa fé que nós vamos concretizar todos os projetos, sonhos, desejos e vontades do nosso coração nessa campanha. É através dessa fé que nós iremos lutar até vencer. E eu declaro sobre a vida de vocês nessa noite, assim diz a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Esse símbolo é um símbolo de uma família nas mãos de Deus, dentro de uma casa. É nas promessas do Senhor e na palavra dEle, que Ele diz que Ele venceu o mundo. Então, se o Senhor, o nosso Deus, venceu o mundo, aqueles que estão debaixo da minha obediência e proteção, também vencerá. É nessa palavra que eu declaro nessa noite, através do obedecer e através da graça do Senhor derramada sobre nós, é que nós sairemos daqui hoje
na condição de que mais do que vencedor. É sobre essa fé. Noé tinha no coração fé. Noé tinha no coração todas as adversidades ao seu redor. Mas através da obediência, ele salvou a sua família. Amém? Eu estou diante de grandes Noés aqui hoje. E eu queria fazer uma oração para nós finalizarmos. A fé é exatamente você acreditar naquilo que você não vê. Agora, quando você está vivendo no mundo das adversidades, o enxergar além vai ficando cada vez mais difícil aos nossos olhos naturais. Mas pelos olhos de Deus, que achou graça em nós aqui nessa noite, nós vamos romper em fé e vencer até o final. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu quero orar com você. Depois será encerrado o culto, de uma forma profética aqui sobre as nossas vidas. Deus, eu estou diante de tantos Noés aqui nessa noite, porque nós estamos crendo que esse homem, Senhor Deus, é um homem inspirador de toda a sua história. Pai, que nós possamos ter o nosso nome escrito, além do livro da vida, no livro dos heróis da fé. Pai, eu quero declarar sobre todas as famílias aqui, todos os lares aqui constituídos. Pai, que nós possamos ter força, perseverança, vontade e garra, de lutar até vencer, porque a vitória é uma promessa, é uma garantia vinda do Senhor sobre nós. E nós tomamos posse dessa promessa nessa noite. Por isso, Pai, todas essas pessoas que estão com a mão no seu coração, num gesto simples, mas um gesto muito significativo para o Senhor, porque é no coração que nós geramos as nossas emoções, mas é no coração também que nós geramos também a nossa fé. Sara as nossas emoções, sara as nossas angústias, sara as nossas tristezas, sara as nossas aflições. Deus, nós queremos sair daqui hoje curados, renovados, pelo poder da sua graça, que é encontrada sobre nós. Pai, que as nossas atitudes, a nossa vida, traga leveza no seu coração e traga alegria no seu coração. Pai, nos perdoa nas nossas falhas, nos perdoa, Senhor Deus, muitas vezes na nossa maneira de agir, de falar, muitas vezes de envergonhar a Ti. Pai, nós Te pedimos perdão, mas hoje nós carecemos da Tua graça, Pai. Pai, acha graça em nós. Pai, nós precisamos da Tua graça, dos olhos do Senhor virados sobre nós. Pai, perdão por tudo aquilo que temos feito, que muitas vezes entristece o seu coração. Pai, nós queremos tirar o peso do teu coração quando o Senhor olhar para cada um de nós. E ao olhar para nós, o Senhor possa dizer a todos em alto e bom som sobre aquela pessoa: hoje eu acho graça. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo. E ao entoar esse louvor agora, todos nós possamos louvar de uma forma profética. Declaramos que nós romperemos em fé no nome de Jesus. Cada vez que Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família.
Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.